E aí? Estamos no último vídeo de uma série de 5 vídeos da Semana da Descoberta de Mim, onde eu estou fazendo esse tipo de exposed da minha vida aqui para vocês. Isso quer dizer que existem 4 vídeos antes desse, tá? Contando sobre a progressão da minha vida, que me levaram de uma pessoa religiosa e temente a Deus a um mago que renega praticamente tudo na esfera metafísica, incluindo anjo, demônio, espírito, guia, enfim, tudo mais. Eu vou fazer uma breve recapitulação aqui, mas eu recomendo fortemente que você veja os outros vídeos para que você consiga entender aqui direitinho, tá? Porque nos outros vídeos está tudo mais explicadinho. E os links desses outros vídeos estão aqui na descrição e também no card, tá? Bom, tudo começou há quase 20 anos quando eu entrei meio sem querer para a Umbanda. Não acreditava em nada, mas o dirigente do terreiro, o seu Celso, falou algumas coisas incorporado que me fizeram ter vontade de saber mais. Eu entrei tocando atabaque como soldado a conhecer as coisas. Logo tratei de me matricular em um curso da Federação Espírita do Estado de São Paulo, onde vi pela primeira vez que Deus não era alguém, mas era alguma coisa. Por conta disso, eu comecei a estudar tudo a respeito tudo que eu podia a respeito da Umbanda, até que fui levado a mudar de terreiro, começar o desenvolvimento mediúnico, e onde eu vi que, para conhecer a Umbanda, eu deveria estudar coisas fora da Umbanda, coisa que mudou a minha perspectiva de estudo daí para frente. Comecei então a dar os primeiros passos no que o grande público chama de literatura ocultista, ao mesmo tempo que aprendia com os mais velhos sobre incorporar, sobre guia, sobre orixá e tudo mais. Enquanto isso, eu ia publicando todas as minhas conclusões no Artfolk, que era um blog que eu mantinha, que me fez ser conhecido e também conhecer gente no mundo todo. Enquanto eu progredia na Umbanda, várias perguntas foram aparecendo na minha mente, e as que eu podia, eu testava as respostas de alguma forma. Testei ir para o trabalho com resguardo, testei para o trabalho sem resguardo, testei os banhos de ervas, comecei a entender que o que valia não era o ato em si, né, o banho, o resguardo e tal, mas como eu me sentia com esse ato. Ao mesmo tempo, me casei, mudei de casa, decidimos abrir um terreiro nosso, não sem antes eu passar no teste de mediunidade do terreiro que eu estava e dar passe, ou fazer atendimento, por um tempo. Antes de abrir a nossa casa, a gente começou a fazer um grupo de estudos em casa e aí eu passei a pesquisar ainda mais e a ensinar as pessoas, coisa que se manteve depois que o terreiro foi aberto. Eu entrei para a maçonaria, para uma outra ordem secreta hermetista e enquanto estava nessas ordens, eu comecei um processo de ateísmo por conta de conclusões que me levaram a entender que eu estava pesquisando as coisas nos lugares errados e me contentando com as respostas que eram vazias, basicamente, porque adaptavam a realidade à minha fé e não explicavam a realidade por ela mesma. Quando me assumi ateu, saí da maçonaria e por entender que os espíritos guias funcionavam mais do que Deus, comecei a entender que essa figura realmente não valia de nada e assim assumi de vez o ateísmo. Nossa, Nino, como você se tornou ateu e continua acreditando em espíritos? Posso te contar uma coisa? Isso é bem mais comum do que você pode imaginar e tem até nome: ateísmo espiritualista. São aquelas pessoas que negam a existência de uma divindade, daí o termo ateu, mas acreditam em uma série de outras coisas, daí espiritualista. Em geral, o que todo mundo faz é confundir a palavra ateu com cético, ou ateu forte, e esse sim não acredita em nada. Enfim, me mantinha no terreiro e incorporava os guias e a minha certeza da não existência de Deus nunca atrapalhou o trabalho. Nessa época, comecei a observar um fenômeno de aumento da procura pelo conhecimento místico, ao mesmo tempo que eu via o que eu chamo hoje de psicose mística aumentar. E aí eu senti a necessidade de fazer alguma coisa. Então, olá, meu nome é Nino Denani, sou psicanalista, pós-graduado em neuropsicologia, mago hermetista e quero convidar você a conversar um pouco mais sobre as artes mágicas. Pois bem, depois de alguns anos à frente de projetos de educação que levavam a magia a um número cada vez maior de pessoas, eu senti a necessidade de integrar essas pessoas que se destacavam em uma iniciativa, um lugar onde a gente pudesse aprender e ensinar. Eu levei o conceito para os mestres da ordem que eu fazia parte, e eles me deram uma ótima ideia. Eu deveria fundar uma dissidência dessa ordem que eu já fazia parte, focado em estudos da magia do jeito que eu já estava fazendo, mas pensando em uma coisa um pouco mais a longo prazo. Eu gostei da ideia deles, mas não exatamente do jeito que eles me sugeririam. Eu não queria fazer uma dissidência. Eu ia fundar uma ordem nova, focada em estudos filosóficos,
dado que esse caminho era o mais correto para a entrada de pessoas nas artes mágicas, pelo menos segundo a forma que eu pensava. Fizemos, aliás, um acordo de fundar a ordem, mas eu ficaria sob vigia deles por um tempo, até que eu me sentisse seguro para desvincular completamente. E assim, a escola do Grande Oriente Místico começava a tomar os contornos da Ordem do Grande Oriente Místico, ou como vocês conhecem, da Ogon. Muitas pessoas compraram essa ideia, que começou de uma forma bem capenga mesmo, em uma lista de e-mails na época. Suguei o que eu consegui do conteúdo que os mestres me passaram ao longo do tempo de aprendiz e adaptei várias coisas dos lugares por onde eu passei. Misturei maçonaria para a confecção dos ritos, usei Umbanda como forma familiar de união entre os adeptos, a SCA, a MORC e todos os outros lugares. Finalmente eu construí uma estrutura online de educação separada em 3 graus operativos, por assim dizer: iniciado, discípulo e mestre. Ao mesmo tempo que criei uma trilha de estudos para cada um desses graus. Pessoas entraram, pessoas saíram e o sonho começou a tomar forma. Paralelo a isso, o meu estudo também continuava. Agora eu já tinha pessoas sob o meu guarda-chuva, por assim dizer, e precisava propor a elas estudos cada vez mais concretos a respeito da magia, espiritualidade e tudo mais. Por conta dos amigos que eu fizera nas outras ordens, acabei conhecendo muito mais gente de outras ordens ainda, fora daquilo que eu vivia. E isso me dava a possibilidade de aprender com essas novas pessoas, para trazer para Ogon tudo o que eu vivi e tudo o que eu estava vivendo. O canal já começava a tomar essa forma aqui, como vocês conhecem, e as minhas perguntas juntaram com as perguntas dos meus iniciados. E isso me deu um gás gigante para continuar as pesquisas, e a forma como eu havia aprendido a pesquisar me ajudava a encontrar respostas, criar novas perguntas e seguir cada vez mais para frente. Fui me tornando cada vez mais materialista enquanto podia colocar em teste as coisas que eu aprendia no terreiro que eu tocava. Aos poucos, a gira começou a tomar ares de rito mágico. A famosa firmeza do Congá, por exemplo, já tinha se tornado uma espécie de construção de círculo mágico. A defumação já tinha virado banimento. A gente acabava levando muito mais a narrativa em conta do que os gestos e trejeitos que eu tinha aprendido nos terreiros. Os guias, não só os meus, começaram também a agir diferente, começaram a ficar menos dados a fantasias, começaram a ficar mais pé no chão. Deixamos de usar as bebidas alcoólicas, por exemplo, e nem foi uma imposição de alguém. A gente simplesmente não mais recorria a isso. A gente abria as garrafas e ninguém usava. Toda essa mudança começou a levantar cada vez mais questões do tipo: se agora é assim, por que antes não era? E a busca pelas respostas me fez entender finalmente o poder de uma coisa que tentavam me ensinar há anos, mas que eu me mantinha de olhos fechados para isso. Ou seja, mais uma vez eu me cegava frente às evidências. Não era o marafo que funcionava, assim como não é o ponto riscado ou os toques dos atabaques, velas acesas ou banho de ervas. O que funcionava era a forma que a gente se envolvia e envolvia as pessoas na história que a gente estava contando. Então, quando tudo estava indo para esse lado de pesquisa e aprendizado, tudo parecia correr bem. Aconteceu uma coisa muito importante: eu morri. Pois é, eu já havia fundado uma empresa, um estúdio de design que prestava serviço diretamente para alguns clientes que prestavam serviço para clientes grandes como Microsoft, HP e muitas outras empresas, só que eu não estava aguentando mais. Eu trabalhava dia e noite, feriado, e não era raro passar a noite acordado por conta da empresa. Nessa época também, minha então esposa começou a fazer um MBA e em seguida viajar muito pela empresa onde ela trabalhava e passar alguns dias da semana fora por conta disso, enquanto eu cuidava da minha sogra, que havia tido um derrame e ficara de cama, né? Por isso, ela não conseguia se mover. Não tô aqui condenando tudo, tá? Tudo isso aqui foi acordado entre a gente, mas eu simplesmente não aguentava mais a pressão de ser um empresário por conta disso. Eu entrei em depressão. Nessa época eu entrei em depressão forte. Caraca, mano. Como eu me lembro até hoje que eu passava grande parte da semana bêbado, principalmente quando a minha esposa estava fora, mas quando ela estava de volta em casa, eu só me enfiava no escritório e esperava ela dormir para começar a beber. Eu bebia para poder passar a noite, passava a noite assim, claro, para não ter que ver o dia seguinte nascer, porque eu não queria lidar com os desafios que iam vir no próximo dia. Ter que cobrar fornecedor para me enviar as notas, para que eu pudesse pagar, cobrar cliente para me pagar, o trabalho feito, procurar novas formas de ganhar dinheiro para pagar os funcionários que eu tinha, além dos impostos que ficavam aparecendo toda hora, das mais diferentes formas, enfim, só de pensar já me dá um nozinho. Eu não estava nem um pouco feliz com isso.
Mas eu só percebi o quanto eu tava enterrado na merda da vida quando a minha filha apareceu e disse que tinha algo errado comigo. Eu lembro até hoje que eu tava na cozinha, lavando a louça do almoço, quando ela passou por mim e disse casualmente: pai, você só fala de morte, do quanto a vida não presta e tudo mais. Acho que você precisa de ajuda. E nesse dia, eu sentei no escritório e deixei as palavras dela ecoando na minha cabeça, enquanto eu olhava para o monitor do computador em branco na minha frente e notei que eu estava me prejudicando. Foi nesse momento que eu busquei ajuda onde podia. E uma moça me ajudou naquele momento. Porque ela era frequente no canal, vez por outra a gente trocava uma ideia. Que é a menina que eu sempre falo aqui, que é minha filha, a Aliane, uma garota que mora lá no Mato Grosso do Sul, na cidade de Sorriso, eu nunca sei onde que é. Na época ela cursava a faculdade de psicologia. Informalmente a gente bateu um papo e durante esse papo, ela sem nenhuma intenção de ser minha terapeuta, acabou sendo. A principal contribuição dela foi sugerir uma coisa que eu tinha deixado de lado já há alguns anos, mas que acabou por mudar minha vida novamente e eu nunca mais larguei. Pegar um caderno e escrever. Pois é, escrever. Só escrever. Nessas minhas catarses, eu comecei a perceber o que estava acontecendo comigo e que, na verdade, eu estava infeliz. Eu deixei a vida seguir um tempo para ver se eu ia mudar de opinião, se manter a opinião, e sim, pois é, eu estava muito infeliz e talvez em depressão. E uma depressão bem profunda, segundo a Ali. Foi nessa época que, depois de uma gira qualquer no terreiro, quando a gente entrou no carro para ir para casa, eu disse para minha então esposa que talvez eu estivesse fazendo mal a ela também. Foi assim, uma conversa olho no olho que eu percebi que não estava bem. Eu estava fazendo com que ela perdesse completamente uma das coisas que eu mais achava interessante nela, que eu mais admirava, que era a fé quase inabalável no que ela fazia lá no terreiro. Com as minhas perguntas e questões que aconteciam o tempo todo, aos poucos, ela mesma estava começando a duvidar do que a gente fazia no terreiro. Ela começava a se perguntar o que era tudo aquilo que estava rolando e isso não era bom para o trabalho nem para ela. Ela estava mais triste, o brilho no olho dela já havia se apagado e a inocência que eu gostava estava se tornando uma espécie de aspereza por conta disso. No dia seguinte, essa conversa no carro, a gente se divorciou. E com isso também deixei a Umbanda. Eu não tinha mais condições de ir ao terreiro, que era nosso, e sinceramente, eu não tinha nem vontade de frequentar outro terreiro. Eu só peguei tudo que eu tinha de Umbanda, coloquei numa sacola e joguei no lixo. Assim mesmo, sem nenhum daqueles ritos de desobrigação, jogar na mata, sem nada disso. Eu peguei minha sacola, joguei no lixo. Com isso eu voltei para casa dos meus pais e nessa época só com a roupa do corpo, né? Só com as minhas roupas, na verdade. Como eu disse, a minha sogra, agora ex-sogra, né? Teve um AVE, um acidente vascular encefálico. Perdera muito do cérebro dela e estava na cama. Meu sogro estava doente e eu não achei justo fazer algum movimento nessa direção. Eu tinha meus pais que estavam de boa, eles tinham a casa deles, conseguiriam me receber de volta. Mas ela, minha ex-esposa, teria um desafio à frente com essa situação. Por isso eu voltei para casa dos meus pais só com as roupas, a filha e as dívidas da empresa, que não eram poucas. Eu não tinha disposição para ir atrás de clientes novos, não tinha vontade de atender os clientes antigos. Digamos que foi uma época bem chata, bem difícil. Mas eu era mago e tinha que fazer alguma coisa a respeito. E eu comecei por pensar o que eu queria fazer da vida. Bom, não estava mais feliz fazendo o que eu fazia, isso era certo, né? O exercício que a Liane me dera demonstrara bem isso. Ser designer, ser empresário, já não estava mais rolando para mim. Eu só não tinha mais vontade de fazer isso. Mas precisava encontrar algo que me deixasse feliz, alguma coisa que pudesse me levar à frente, que pudesse me colocar nos eixos e ser o meu porquê, o meu motivo de vida. Na verdade, eu precisava me encontrar novamente. E aqui, senhoras e senhores, eu me tornei quem eu sou. Eu olhei para minha vida e eu vi que estava no que muitos chamariam de fundo do poço. Estava com 36 anos, na casa dos pais, sem dinheiro para nada, sem perspectiva e com uma filha adolescente a tiracolo. O que eu podia fazer nessa situação? O que eu precisaria fazer para mudar essa situação? Eu me via de uma única forma. Ou cavava minha cova mais para baixo, ou cavava para sair da cova. E foi aí que me lembrei de uma coisa muito importante. Eu era mago. Sim, eu era mago e tinha conhecimento para fazer isso. Para sair de onde eu estava, só precisava sair e era fácil assim. Então eu decidi começar do começo, encontrando quem eu era e quem eu queria ser. Não vou entrar muito nessa questão agora,
Quem quiser saber o que eu fiz para sair do nada e ser alguma coisa, tem o Hermética, que é o curso que eu ensino exatamente esse caminho para você. Mas uma coisa eu preciso dizer. Quando eu resolvi ser mago mesmo, mago público, eu precisei procurar formas de monetizar isso. E a primeira dessas formas foi fazer atendimentos particulares. E isso, gente, como foi importante. De repente, eu tinha um outro laboratório para testar e ver se o que eu fazia realmente poderia ajudar alguém que eu não conhecesse. Eu bolei um método, fiz meus testes, aluguei uma sala lá na Avenida Paulista para fazer isso e eu vou te contar a coisa. Deu muito certo por muito tempo. A partir daí, eu comecei a montar uma forma de anotar meus atendimentos para ter como consultar depois essas anotações. E por isso montei um CRM, onde eu anoto tudo que eu faço de atendimento. Depois disso, por conta do Covid, passei a fazer os atendimentos online e montei um jeito dos solicitantes também terem formas de ver se o atendimento era funcional. Afinal, não quero que o lance funcione só para mim e nem quero que a coisa toda fique no terreno da crença. Então, criei a dinâmica dos relatórios. Todo atendimento que eu faço gera um relatório do rito que eu faço depois e envio esse relatório para a pessoa via WhatsApp por escrito. O que eu fiz e o que vai acontecer e geralmente até com data. Assim a pessoa pode olhar isso e ver se o que eu prometi aconteceu. Esse tipo de atendimento só é possível por conta da forma como eu encaro a magia. Como eu sei que eu estou fazendo, consigo saber os resultados disso. Simples assim. Quando nos damos ao metafísico, a gente não tem como ter essa métrica. Então, a gente tem que usar as desculpas que nos deixam mais confortáveis com isso. Se você tiver fé, vai acontecer, se for do seu merecimento, coisa assim. Enfim, aos poucos eu fui crescendo novamente. Fiz novos amigos importantes para minha vida, como a Dani e o Rodrigo lá dos Spook Houses. Conheci o Léo, o Bruno do Conhecimentos da Humanidade. Conheci o Caça-Fantasmas Brasil. Conheci a minha atual esposa e fui caminhando cada vez mais. Nessa onda de subida, eu comecei a fazer os vídeos cada vez mais expositivos e a pesquisar sobre tudo o que eu podia, até que eu encontrei uma parede na minha frente. Uma espécie de limite até onde a minha capacidade cognitiva conseguia ir sozinho. Comecei a ver que algumas das coisas que eu aprendi ainda estavam erradas e que a construção de conhecimento não era tão fácil em determinados pontos. Saber o que todo mundo sabe é fácil, mas saber o que todo mundo sabe não é suficiente. Na verdade, na maioria das vezes, saber o que todo mundo sabe é saber errado. E aqui eu comecei a ter um problema. Como saber que tipo de informação eu precisava encontrar? Então, se o Pirula, como eu falei no vídeo passado, foi quem me despertou para a pesquisa científica, o Olavo de Carvalho foi quem me despertou para essa nova realidade. A de que tem gente muito burra na internet falando coisa. E que é mais fácil encontrar essas pessoas que realmente encontrar quem tem algo a agregar. Conhecer o conteúdo do Olavo de Carvalho e ver o quanto ele conseguia falar merda sobre coisas muito simples, como o lance da Pepsi usar fetos abortados como adoçante, por simples erro metodológico de interpretação de dados, me despertou para a possibilidade de eu também poder estar fazendo isso de alguma forma. Eu era praticamente um autodidata no aprendizado que seguia, e isso podia me dar um monte de problema de interpretação errada aí, de fato deu. Não só um problema, como também uma dificuldade. Ao longo das minhas pesquisas, eu comecei a ir cada vez mais em direção ao estudo da mente e do cérebro, e eu fiz isso por conta única e exclusivamente da primeira lei hermética. Se o todo é mente, eu preciso entender o que é a mente, para entender a relação dela com o todo, e eu percebi que eu estava cometendo um erro grave ao longo da minha interpretação das informações sobre isso. Eu tinha entrado em contato com uma tese de que o nosso cérebro evoluíra meio que adicionando partes a uma espécie de centro nervoso que a gente compartilharia com os lagartos, dado que temos ancestrais lagartos. E isso não tem nada a ver com reptiliano, beleza? Só tem a ver com o fato de lagartos existirem antes dos mamíferos, beleza? O cérebro reptiliano, que não tem a ver com os reptilianos, tá? Era um conceito que muita gente usava para explicar muita coisa sobre o comportamento que nós temos. Mas ao longo da caminhada, eu vi que isso estava errado e estava muito errado. Não que a gente não tenha ancestrais lagartos, a gente tem, mas a parte do cérebro reptiliano. Essa era uma tese que já tinha caído em descrença há anos e eu simplesmente não tinha parado para pensar a respeito e revisto meus conceitos. Quando isso aconteceu, eu percebi que eu precisava de ajuda profissional, ou seja, precisava fazer uma faculdade que me ajudasse a entender isso. E foi pesquisando sobre isso que encontrei a pós-graduação em neuropsicologia.
Eu busquei algumas universidades que ofereciam essa pós-graduação, pesquisei para saber se eu podia fazer, dado que eu não sou psicólogo, e acabei encontrando. E encontrei pela parte pedagógica, né? Minha formação é pedagogo, eu acabei sendo autorizado por conta disso a cursar a pós, e aqui minha mente explodiu. Até então eu era espiritualista e vivia dizendo na internet que eu não acreditava em espírito, que eu acreditava em espíritos, embora não acreditasse em Deus. E fazia isso porque tinha uma única coisa, que eu não conseguia explicar direito e que precisava dos espíritos para isso. O teste de coroa, que eu já contei para vocês. Eu conseguia explicar todo o resto, de incorporação à adivinhação, que os pretensos médiuns incorporados conseguiam fazer. Eu não só conseguia explicar, como conseguia reproduzir isso. Apagar charuto na mão, andar em caco de vidro, brasa quente, queimar pólvora na mão. Eu consegui, já tinha feito tudo isso desincorporado, mas o teste de coroa, aí era difícil. Se você não sabe do que eu estou falando, dá uma olhada nos outros vídeos passados, beleza? Tá em um deles lá. Mas, na pós, eu finalmente consegui entender cientificamente vários dos fenômenos que eu já desconfiava que eram somente um truque da minha mente. Foi aqui, meus caros, que a magia começou a tomar outros rumos para mim. Como diziam meus antigos mestres, magia é conhecimento. Todos os grandes magos foram grandes amantes do conhecimento, mesmo quando a ciência ainda tinha outro nome. Estude a história deles que você vai ver. Papi era médico, assim como Paracelso. Mathers, que fez a Goetia, era linguista. Crowley era filósofo e poeta. John Fortune era psicóloga. Se você caçar, você vai ver que praticamente todos os grandes nomes da magia estavam envolvidos no conhecimento material, e a busca deles era exatamente explicar o material, o funcionamento das coisas, dentro do que eles conseguiam alcançar na época deles. Só que agora a gente temos mais condições, a gente tem mais ferramentas, e seria idiotice da minha parte não usar isso para ir adiante e ficar preso no que as pessoas de séculos atrás descobriram. Por conta disso eu comecei a olhar mais para a vida e a pesquisar o que esses autores falaram, e vi uma coisa que eu acho ninguém se deu conta. O conceito de magia evolui conforme a gente evolui nosso conhecimento. Os sistemas mágicos medievais, como a Goetia, por exemplo, eram como eram, porque era assim que eles viam a vida. Mas a gente não vê mais a vida desse jeito, e a magia mostra isso pra gente com os sistemas mais novos, mais recentes, como magia do caos, pop magic, discordianismo. Tudo isso é feito já usando um paradigma da descoberta da psicologia e da importância que ela tem na nossa vida. Afinal, o todo é mente. Então, com a pós-graduação, eu comecei a entender melhor o mecanismo cérebro-mente. Foi daqui, estudando academicamente esse mecanismo, que eu comecei não só a conseguir explicar tudo que eu fazia, tudo que eu via, como também reproduzir isso. Faltava só uma coisa: testar. E foi o Hermetismo on the Road, a iniciativa que eu comecei ano passado, 2022, que me deu laboratório para isso e para finalmente conseguir explicar o que era que eu fazia, o que era que fazia um espírito, né? Qual mecanismo cerebral, na verdade, era usado. E isso foi tão real que eu consegui reproduzir o feito em todas as reuniões do evento. Eu consegui fazer pessoas incorporarem o que elas inventavam na hora, conversando comigo ao longo do evento. A gente criava uma situação, como havia previsto na pós-graduação, e as pessoas incorporavam coisas oriundas dessa situação, sem nenhum dos aportes que a gente vê ou que pregam serem necessários para isso. Ou seja, eu consegui fazer pessoas incorporarem, mesmo que espíritos não existam, e você pode testar isso comigo. Atualmente eu faço o desenvolvimento mediúnico no Templo da Ogum aqui em São Paulo. E esse desenvolvimento é aberto ao público. Você pode aparecer lá e fazer isso comigo. Dá uma olhada aqui no link na descrição do vídeo, que tem um link lá para você saber mais, tá? Beleza, eu sei. Isso parece maluquice porque a gente está condicionado a acreditar nisso. Como eu também estava condicionado. E só não consegui enxergar além porque é legal acreditar em espíritos, na vida espiritual, anjos, demônios, deuses. É muito mais legal, mais divertido e, sinceramente, eu não acho que você não deva acreditar nessas coisas se essas coisas te fazem bem. Mas eu não posso ser assim porque eu sou mago. E minha função é descobrir como o mundo funciona para poder trabalhar melhor para você, enquanto você segue acreditando nessas coisas. A grande verdade é, geralmente, quem não entende esse processo é quem não é mago. Eu nunca fui censurado pelos meus mestres, pelos meus amigos e pelas pessoas que estão em lugares que realmente podem ser chamadas de magos. E eu compreendi isso ao longo da pandemia, quando eu tinha um quadro de entrevistas aqui no canal. Tem uma playlist aqui chamada Bora Falar de Magia. Eu entrei em contato para entrevistar
com diversas ordens para convidar algum representante, e todas elas conheciam meu trabalho e foram muito solícitas em estarem aqui no canal. Eu entrevistei muito grão-mestre que já me conhecia, que já tinha visto meu conteúdo, que aceitaram estar aqui, pois entendiam o que eu estava fazendo e mesmo discordando das conclusões às vezes, compreendiam o motivo e o método. E alguns até acharam isso tão interessante que começaram a fazer parte da minha vida como amigo. Aliás, alguns deles estão lá no grupo de membros do canal no WhatsApp, os demoninos. São essas pessoas que eu quero deixar orgulhosas de mim. São essas pessoas a quem eu devo algum tipo de satisfação, porque são essas pessoas que realmente são alguém e fazem alguma coisa. Mas enfim, o vídeo já está bem longo, mas eu queria terminar ele dando talvez um conselho para você. Os que querem ser magos e os que não querem ser magos também. Não cometam o erro que eu cometi algumas vezes ao longo dessa história. Não deixe que sua vontade de que alguma coisa seja real te torne burro. Tudo bem você acreditar no que você quiser, mas seja sincero consigo e compreenda que o que você acredita não necessariamente é a realidade e nem é a melhor coisa para outra pessoa. Se você acredita em Deus, acredita, mas não ache que todo mundo tem que acreditar em Deus também. Se você acredita em espíritos, acredita, mas não obriga o resto do mundo a acreditar também. E nem ache que outras pessoas têm que respeitar isso porque são ideias, achismos, crenças. Essas coisas são para serem discutidas, repensadas. Senão você não cresce, não aprende e não muda. Sempre olhe adiante, porque você sempre vai aprender coisas novas. E uma coisa muito importante: nunca, jamais use a sua crença para aprender sobre a sua crença. Isso só traz confirmações sobre a sua crença que nunca vai deixar de ser uma crença. Você pode viver com isso, a vida é uma narrativa. Mas quanto mais dentro de uma crença você tiver, menos na realidade você vai estar. E aí, em algum momento, tudo que vai te restar é a crença. E isso deve ser bem triste. Espero que você tenha uma ótima vida, seja uma pessoa melhor do que foi até agora.